A gente abre espaço para uma entrevista muito importante. Vamos ouvir um dos setores afetados. Conversamos agora com o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, sobre o impacto da decisão dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos brasileiros. Tudo bem, presidente? Bem-vindo ao Bastidores CNN. Eu queria começar com os números. Vocês já têm um levantamento do impacto que isso vai ter no setor de aço? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Olha, na verdade, essa pergunta que eu recebi desde ontem, depois que foi feito esse anúncio de 50%, o que isso impactaria no setor? Mas só para relembrar a todos os nossos telespectadores, o aço ele vem tendo um tratamento diferenciado antes, inclusive, da imposição da chamada reciprocidade tarifária. Relembrando aqui que em março agora de 2025, o governo Trump colocou 25% para a taxa do aço e não havia nenhuma movimentação em relação às tarifas recíprocas. E em junho elevou de 25% para 50%. Então o aço já vinha com uma tarifa de 50%. Então ontem, a grande pergunta, Tainá e Gustavo, que sempre foi colocada aqui para a gente, é se essa tarifa seria acumulativa a já existente 50%. E o nosso entendimento, não temos uma confirmação oficial ainda do MRE, mas o nosso entendimento é que essas tarifas não são cumulativas. Então, significa dizer que o aço permanece com aquilo que já tinha, 50%, e todos os outros produtos brasileiros passarão a ter, a partir de 1º de agosto, 50%. Presidente, como o senhor avaliava as negociações até aqui? Havia a possibilidade daqueles 10% não serem cobrados sobre o aço brasileiro? Na verdade, de novo, Gustavo, são dois procedimentos diferentes. O sistema aço vinha sendo discutido, amparado por uma legislação chamada Seção 232. As decisões tomadas pelo Trump no chamado Dia da Libertação aí de abril, ele é amparado num outro provisionamento legal chamado Emergency Act. Então, no que diz respeito, vamos dizer assim, a esses dois processos, o governo brasileiro vinha tratando como Brasil, ou seja, tratando o aço para tentar reestruturar, recompor o acordo que nós tivemos durante 6 anos com o governo americano, de cotas, que caiu por terra quando o governo Trump resolveu colocar os 25%, e, de um outro lado, trabalhando no que seria a questão das tarifas recíprocas, tentando derrubar a tarifa colocada para o Brasil de 10%. Então, são 2 trilhos diferentes de negociação. Nesse momento, a tarifa recíproca do Brasil, que era a mais baixa de 10%, foi elevada para 50%, e o aço permanece com 50%. Te respondendo, Gustavo, nós vimos, mesmo com essa tarifa de 50%, num processo negocial muito avançado com o governo americano. A nossa diplomacia, que eu diria que com um grau de expertise muito grande, e sendo conduzida com muita propriedade pelo embaixador Maurício Lírio, nós vínhamos com várias reuniões com o governo americano, a USTR, Departamento de Comércio, Casa Branca, tentando restabelecer um sistema de cota que vigiu durante 6 anos, porque era bom para a indústria siderúrgica brasileira e era bom para a indústria siderúrgica americana. E a razão principal para melhor entendimento é que a indústria siderúrgica americana ela não tem autossuficiência na utilização de uma matéria-prima estratégica, que são as placas, que são utilizadas para laminação. E o Brasil é o maior fornecedor desse produto siderúrgico, essas placas. Então, a nossa expectativa com essas negociações que vinham caminhando muito bem era de recompor um acordo para o restabelecimento dessas cotas, e com isso a gente sairia desse peso da tarifa de 50%. O Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, também participa da entrevista. Presidente, contigo, Daniel. Obrigado, Tainá. Boa tarde, Marco Polo. Marco Polo, tive um pequeno probleminha técnico, não consegui acompanhar a entrevista desde o início. Mas eu queria saber, vocês foram os primeiros atingidos pelo protecionismo de Donald Trump. A indústria siderúrgica, bem como quem exporta semiacabados de ferro e alumínio, foram os primeiros atingidos com uma tarifa inicialmente de 25%, que depois se transformou numa tarifa de 50%. Desde o início do ano, quais foram os impactos efetivos? A indústria nacional deixou de vender para os Estados Unidos?
Que impacto que houve? Houve uma substituição dos fornecedores para o mercado americano por outros países? O que aconteceu? Daniel, sua pergunta é muito interessante. Eu estava comentando um pouco antes da sua entrada o histórico do acordo que foi negociado com o Trump, com o governo Trump em 2018. Gustavo e Tainá, isso é uma repetição de um filme que nós já vimos. Em 2018, o mesmo presidente Trump, né, como se diz, out of the blue, né, do nada tocou 25% para o mundo inteiro e o Brasil começou com um processo negocial bastante duro com os americanos e chegamos a esse famoso acordo aí das cotas de 3,5 milhões de toneladas. E te respondendo, basicamente, Daniel, esse acordo era muito bom para o lado americano e para o lado brasileiro, principalmente porque os americanos tinham uma necessidade muito grande dessas placas, né? E essa necessidade não mudou. Exatamente por isso, Daniel, é que, ainda que com uma tarifa de 50%, as nossas exportações se mantiveram para os Estados Unidos. Uma pequena oscilação, volume um pouco mais baixo, 8%, 10% a menos, a variação maior no preço, sim, por conta da competição com o Sudeste Asiático, mas foram mantidas por conta da necessidade americana que permanece. E exatamente por isso é que nós acreditamos que as condições de 2018 podem ser repetidas agora em 2025. O Brasil exporta alguma coisa em torno de 2,6 bilhões de dólares nos semi-acabados, matéria-prima estratégica. Importamos dos Estados Unidos 1,4 bilhão de dólares de carvão metalúrgico. Nós somos o segundo maior comprador de carvão metalúrgico dos Estados Unidos. Então, por todo esse trade que existe de forma já histórica, que nós vimos com uma crença muito grande que poderíamos avançar na reestruturação do acordo. Obviamente que com esse estressamento no plano político, né, as negociações que caminhavam muito bem serão prejudicadas. Então, a nossa crença é de que a gente precisa, nesse momento, de serenidade, de baixar a bola, baixar a temperatura e voltar, dentro do que seja possível, para o campo negocial para tentar voltar àquilo que a gente vinha discutindo de forma bastante exitosa. Seu discurso, presidente, está muito em linha com o que pensam os técnicos e diplomatas aqui em Brasília que estão à frente dessas negociações iniciais. Mas o presidente Lula ontem, em nota, defendeu a lei de reciprocidade, né, e pode aplicar medidas também de retaliação aos Estados Unidos, coisa que está sendo discutida hoje ainda, depois de uma reação negativa de setores, alertas de economistas que chegaram ao Palácio do Planalto. Eu queria a sua avaliação, se de fato o senhor acredita que essa investida do Planalto deve prosperar. E um pouquinho mais, a gente tem do Itamaraty, ali do Ministério do Comércio, Geraldo Alckmin, um certo temor, uma apreensão de que essas negociações iniciais, ainda com a taxação inicial de 10%, possam retroceder. Também gostaria da sua avaliação, do seu apontamento sobre o que já está em curso até aqui. Tainá, a temperatura tem que baixar, né? E baixar para os canais que são os canais competentes. Nós temos uma diplomacia de primeira qualidade, né? O comandante em chefe dessas negociações com os americanos é o embaixador Maurício Lírio, conhecido de todos vocês. É um craque na condução desse processo e, como eu falei anteriormente, elas vinham muito bem. Então, essa pressão, essa tensão, esse estresse político tem que baixar de maneira que a gente volta para o mundo real, né, para as questões pragmáticas. Eu sempre relembro aqui, quando a gente fala em comércio internacional, Tainá, Gustavo, Daniel, nós temos sempre duas vertentes: acesso ao mercado de um lado, e a gente não fala nunca, até porque o assunto do dia é os Estados Unidos, então acesso ao mercado, que são as questões relacionadas aos Estados Unidos, mas nós temos que olhar em relação à defesa comercial, em relação à nossa indústria. Então, se vocês olharem para a siderurgia de uma maneira geral, nós estamos falando de um excesso de capacidade no mundo de 619 milhões de toneladas. Para dar uma ideia aos telespectadores, a capacidade do Brasil são 51 milhões de toneladas. Com esse excesso de capacidade no mundo, você tem uma guerra de mercado, com práticas predatórias, escaladas protecionistas, né? E, para dar uma ideia a vocês, só nesses primeiros 5, 6 meses, nós tivemos um crescimento das importações de 40% aqui no Brasil. Estamos estimando
importações da ordem de 6,4 milhões de toneladas. Isso representa 31% das vendas do setor. Então, nesse momento, nós temos problema em relação ao acesso ao mercado e à defesa comercial. Para isso, nós precisamos ter um clima de maior serenidade para que o processo negocial possa avançar. Presidente, nós poderíamos ficar horas aqui conversando com o senhor é muito didático, explica tudo muito bem, mas nosso tempo é curto. Nós conversamos com o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes. Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN, presidente. Prazer. Só uma informação antes, Tainá Facó, importante, e agradecer também ao Daniel Hitchner pela participação, é que nesse momento estão reunidos Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e o Rui Costa. Então é possível que tenhamos alguma novidade mais tarde anunciada por Geraldo Alckmin em relação ao tarifaço de Donald Trump.